Mensagem de Salusa, o Eu Sou, o Conselho dos Mestres, e a Remodelação Física, por Rafael Neva Gabriel R.L. A humanidade da Terra está destinada a ascensionar, e nada irá parar até que isso aconteça completamente. As forças que se movem em direção a todos na superfície têm garantido que cada um de vocês tenha mais autonomia para escolher os próximos passos, sem tantas interferências daqueles que vivem nas trevas. Esse é o momento aguardado por tantos, ao longo das eras, e chegou a hora de estar em frente a frente, com a sua real história e importância na criação. Foram longe demais as demandas impostas sobre vocês, daqueles que desejavam aprisioná-los em um cerco contínuo, de causa e culpa. Vocês começarão a ver o desmoronamento das narrativas construídas e distribuídas, ao longo dos milênios, a fim de segurá-los aprisionados em um ciclo contínuo, que para eles, era uma ideia formidável. Mas eles não contavam, e subestimaram o poder do seu Eu Sou, e a capacidade de iluminar a escuridão, com tamanha força, que não ficaria nada que não fosse exposto pela luz. O Eu Sou e a sua consciência, vêm carregados de poder e sabedoria, de códigos sagrados que, ao longo do tempo, muitos mestres ascensionados, e fundidos ao seu Eu Sou, tentaram revelar para vocês, quando as escolas de mistérios foram instauradas. Havia muitos ensinamentos sagrados, dados por vários desses mestres e eles, pouco a pouco, foram construindo seus templos divinos ao redor do planeta. Muitos desses templos já foram físicos, mas, com o aumento das atividades, das forças das trevas na superfície, foram deslocados para a parte astral do planeta. Eles continuam em plena atividade, para auxiliar os seres humanos da superfície a superarem as influências dos corpos inferiores, e a reconectarem-se, novamente, com o poder do Eu Sou. Muitos desses mestres atuam hoje divinamente com seus corpos ascensionados, e vocês os conhecem bem, pois em suas viagens astrais costumam estar presentes, no reino espiritual de Shambhala, situado no plano etérico do deserto de Gobi. Ali vocês costumam ter muitos ensinamentos acerca da vida e como vencer as influências dos corpos inferiores, tal como vencer a influência daqueles que atuam nas trevas. Nas últimas décadas, criou-se uma campanha contra alguns tópicos sagrados, dos ensinamentos místicos e divinos dos mestres ascensionados. A intenção foi criar confusão e desinformação nas mentes dos alunos buscadores desses sagrados mistérios, especialmente no que diz respeito ao Conselho Kármico, que atua auxiliando o seu planeta no processo de liberação de velhos traumas. Um grupo de divinos mestres, libertos dos padrões de influências de corpos inferiores, colocou-se à disposição para auxiliar nessa grande liberação. Há desinformações que circundam na sua internet, dizendo que o Conselho Kármico não são seres positivos, pois estariam mantendo a humanidade da Terra aprisionada. Isso é uma informação incorreta, e possui um magnetismo com intenção de confundir a cabeça das pessoas, mantendo-as cada vez mais afastadas da fraternidade branca e dos ensinamentos sagrados das escolas de mistérios. Não cabe ao Conselho Kármico julgar ou condenar nada nem ninguém. Essa nunca foi a intenção. O karma não é uma dívida que um Deus, autoritário, e com um cajado na mão, determina externamente aos seres da criação, mas é resultado das próprias criações de pensamento, sentimento, fala, e ação no mundo da forma, e da experiência. O karma é resultado do uso do poder criativo, entregue a todos os seres pela fonte primordial, no exercício do livre-arbítrio. Já bem diz o ditado, a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Assim sendo, os mestres do conselho
entram em ação na tentativa de auxiliar da melhor forma as resoluções das más criações, pois, visto que muitos possuem karmas pesados, seria impossível transmutar todas essas vibrações de uma só vez. Assim, parcela-se em misericórdia. Não por acaso, uma das mestras do conselho é a divina Kuan Yin, Senhora da Misericórdia. Portanto, o conselho kármico utiliza do próprio mérito de cada corrente de vida e da lei da graça e do perdão, para que as situações ocorram de acordo com as suas capacidades de suportá-las. Assim, considerem o conselho como um grupo de extrema compaixão e amor, e nada diferente disso. Vocês podem ter uma ideia da grandiosidade desses mestres, que acompanham e auxiliam a humanidade desde tempos imemoráveis. Primeiro raio, um grande diretor divino. Segundo raio, Vairochana. Terceiro raio, a deusa da liberdade. Quarto raio, Elohim Astreia. Quinto raio, Elohim Ciclopeia e Palas Atena. Sexto raio, Nada. Sétimo raio, Kuan Yin, Lorde Saitru e Senhora Portia. Estes são os que compõem a chave da graça e atuam como conselheiros do conselho kármico, além de milhares de outros mestres que estão em seus templos sagrados, auxiliando no desenvolvimento humano, como sábios que já tiveram seu momento de vida na Terra e aprenderam. Hoje, retornam para auxiliar aqueles que ainda não conseguiram sair da roda encarnatória. Saint-Germain, Eumória, Confúcio, Kutumi, Serapis Bey, Hilarion, Rovena, Paulo Veneziano, Mestra Miriam, Mestre Vitória, e tantos outros mestres da grande fraternidade branca, que continuam irradiando dos seus templos sagrados, na parte astral do planeta. Esses belos seres têm mantido contato direto conosco, a bordo das nossas naves, e estão bem ativos no que diz respeito ao auxílio à Terra em transição. Vocês têm visto muitas atividades sísmicas em algumas áreas, e nós estamos trabalhando para amenizar os efeitos dentro daquilo que nos é permitido atuar. Algumas zonas sensíveis da Terra já estão sendo monitoradas por nossas naves, mais do que antes, e temos-nos preparado para alguns resgates, se esse for o caso. Lembramos que nós não atuamos por conta própria e respeitamos uma lei que está acima, ainda, da compreensão de todos vocês. À medida que avançam, em fusão com o seu Eu Sou, conseguirão compreender o macro mais expandido, e não darão mais espaço a julgamentos ou incompreensões, visto que tornar-se-ão um com o todo e compreenderão, com a sabedoria universal acerca de alguns movimentos. Nunca foi da vontade do Criador que houvesse sofrimento na Terra, ou em qualquer lugar desse universo e além. Porém, ela deu a todos os seres a liberdade de escolherem quais experiências desejariam ter. Pouco a pouco, vocês vão retomando a consciência e a responsabilidade de cada ação. Nisso, preparam-se ainda mais para assumirem suas cadeiras em um futuro não muito distante, quando poderão ascensionar e transcender todas as limitações das dimensões inferiores. Mantenham a calma e a fé. Continuem trabalhando no seu interior, para que não sejam influenciados por energias negativas, que tentarão manter suas vibrações em baixa. Vocês, como aqueles que vêm das mais altas esferas, são portadores de chaves e códigos sagrados, que, quando conscientes disso, desintegram energias negativas, com a sua simples presença na sintonia com o seu Eu Sou. Enquanto isso, nós continuaremos trabalhando, com nossas naves e prontos para qualquer chamado do Criador Supremo. Reforçamos a necessidade de manter a sintonia no bem e no amor, pois Gaia continua a liberar as suas energias e tensões. Muitas almas na Terra ainda estão dentro de uma zona sensível, e elas precisarão mais do que nunca do seu apoio amoroso.
nós podemos calcular com grande margem de precisão, quando e onde alguns terremotos e maremotos irão ocorrer, mas respeitamos Gaia e não intervimos, até que ela nos chame para a atividade. Quando acontecer, nós estaremos presentes, ajudando sempre no que nos for possível. Assim, respeitem e prezem pelo bem-estar do seu planeta, cuidando dele com amor e lembrando que ele é a sua casa, nesse momento. Gaia precisa agora, mais do que nunca, das suas melhores energias amorosas, para que ela também se liberte de tudo, o que lhe foi imposto nos últimos 25.000 anos, pelo menos. Eu sou Salusa de Sírios, e falando nos pormenores, vocês não devem temer as agitações da terra, mas, antes, mantenham-se calmos e confiantes, visto que foi para isso que vieram. É normal que ainda haja pessoas, no meio dos grupos de trabalhadores da luz, que temam os movimentos de Gaia, mas lembrem-se de que serenidade e segurança é o que mais será solicitado neste fim dos tempos. Antes que entendam fim dos tempos como algo negativo, Armagedon ou algo assim, tal coisa não acontecerá. Referimos-nos à mudança de era e à nova fase em que estão entrando. Um grande ciclo está em fechamento e Gaia remodelará a sua superfície para esse novo momento. Atlântida e Lemúria emergirão das profundezas, e a nova era dourada iniciará, tal como dizem as suas escrituras. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós, da Federação Galáctica, que compomos uma infinidade de almas de todo o universo e além, nos encontramos agora em vibrações positivas para a Terra, e deixamos nosso amor e bênçãos a todos. Selaterem ao Arjatem. Em siriano, porque sim. Todos somos um. Estejam em paz. Estejam na luz. Gratidão por apoiar e acompanhar o nosso canal. Se gostou, ajude o canal a crescer, inscreva-se. Deixe seu like e compartilhe essa mensagem. Ative o sininho para ser notificado de novos vídeos. Desejamos bênçãos para a sua vida. Namastê.